Olá, sou o pastor Sidney, pastor aqui na Igreja Batista Jardim Floresta, e hoje nós vamos explorar algumas dicas, na verdade 3 dicas, para desenvolver a nossa fé e nos tornarmos mais fortes espiritualmente. Nós sabemos que a fé ela é essencial para a nossa salvação. Em Efésios 2:8 nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A fé também nos auxilia em nosso relacionamento com Deus. Em Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. É justamente a fé que nos permite experimentar a paz, a alegria, a esperança que só Deus pode nos oferecer. A fé, ela é fundamental para a nossa vida cristã. Por isso, nós precisamos desenvolver esta fé. Então, eu trago para vocês aqui 3 dicas rápidas de como nós podemos desenvolver a fé. A primeira dica é ouvir a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não é algo que nasce espontaneamente dentro de uma pessoa, mas ela é gerada através do conhecimento e da compreensão da palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo. A fé, ela nos salva, a fé, ela nos aproxima de Deus, a fé nos ajuda no nosso relacionamento para com Deus, a fé nos faz olhar para as promessas de Deus em sua palavra com grande confiança, mas ela precisa ser desenvolvida. E ela é desenvolvida, o seu alicerce, a sua base, por ouvir a palavra de Deus, por estudar a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a fonte da nossa fé. Ela nos ensina tudo o que nós precisamos para saber, a fim de viver melhor ou viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, é importante que você dedique um tempo para estudar, para ler a Bíblia, meditar nas Sagradas Escrituras, ouvir a pregação da palavra de Deus. Uma ilustração, por exemplo, é a alimentação. O nosso corpo, ele precisa de uma boa alimentação para se manter saudável. A nossa fé, para ser desenvolvida e fortalecida, ela precisa do alimento. E o alimento é a palavra de Deus. Da mesma forma que nós negligenciamos uma boa alimentação e o nosso corpo sofre com isso, também na sua vida cristã, se você negligencia a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a sua vida espiritual, a sua fé, ela será deficiente. Não é à toa que nós vemos um número crescente de irmãos que pedem oração pela sua vida espiritual, que se sentem desmotivados espiritualmente, que se sentem tristes espiritualmente. Estes irmãos, nós precisamos ter a leitura da palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo constantemente para sermos fortalecidos. Portanto, é importante buscar a palavra de Deus para que a nossa fé seja cada vez mais forte e cada vez mais vibrante. E como você pode fazer isso? Separe um horário no teu dia. Deus te dá 24 horas. Eu sei que você pode separar 15, 20, 30 minutos para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Não negligencie este tempo valioso diante da palavra que Deus está lhe concedendo. E nessa leitura da palavra de Deus, você pode fazer algumas perguntas para o texto, como por exemplo, o que este texto me ensina sobre Deus? O que esse texto me ensina sobre a minha vida? O que esse texto me ensina sobre as pessoas, sobre o mundo ao meu redor? O que este texto me ensina sobre a minha fé em Deus? Então, a primeira dica é: ouça a palavra de Deus. Separe um tempo para ler a palavra de Deus, para que a tua fé seja fortalecida. A segunda dica é a oração. A oração ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa fé, pois quando nós oramos, nós estamos nos comunicando com Deus e fortalecendo a nossa comunhão com Ele. Não é à toa que Paulo escreve para os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5,17, e ele diz: orai sem cessar.
Paulo exorta a orar continuamente, e há muitos exemplos na Bíblia, nas Escrituras, sobre essa importância da oração para nossas vidas como algo regular. E é fundamental que você entenda que a oração é uma das formas mais fundamentais de nos comunicar com Deus. E, portanto, deve sim ser parte central da nossa vida espiritual, da nossa vida como cristão, para desenvolver a nossa fé. Além disto, vale destacar que a oração, ela não é apenas uma maneira de pedir coisas para Deus, mas é um momento de uma reflexão, de uma adoração, de uma contemplação sobre a natureza de Deus, do caráter de Deus. Então, quando nós oramos, nós estamos mostrando a nossa dependência de Deus, a nossa confiança em seu cuidado, na sua provisão, através da oração, que podemos expressar para Deus as nossas necessidades, as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas alegrias, o nosso agradecimento. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos ajuda a desenvolver a nossa fé. Em Filipenses capítulo 4, o versículo de 6 a 7 nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, seja o vosso pedido conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Este versículo nos mostra que a nossa fé, sendo colocada em prática por intermédio da oração, ela pode nos fortalecer. Ela diz: se você está ansioso, não ande ansioso por qualquer coisa que seja. Antes, coloca seu pedido diante de Deus. Coloca o teu coração diante de Deus. Abra teu coração diante de Deus, diante daquilo que você está necessitando. Isso significa que devemos orar a Deus por todas as coisas, desde as maiores preocupações até as menores preocupações do nosso dia a dia. E devemos sempre lembrar de agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez por nós, reconhecendo que a sua bondade, a sua misericórdia estão sendo derramadas sobre nossas vidas. Este versículo, uma vez que ele pede para que busquemos a Deus com nossas orações, ele traz uma promessa maravilhosa. Se nós confiarmos em Deus e entregarmos nossas preocupações a Ele em oração, Ele nos concederá uma paz que excede todo o entendimento. E esta paz vem de Deus e não depende das circunstâncias ao nosso redor. Essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, nos mantendo firmes em nossa fé, independente do que esteja acontecendo em nossa vida. Isso é o poder da oração, que nos aproxima de Deus confiante, com fé, de que Deus irá prover aquilo que nós necessitamos. Então não menospreze o poder da oração em sua vida. E para desenvolver esta prática de oração em nossa vida, nós podemos estabelecer horários, lugares específicos para orar, um local silencioso, tranquilo, onde você pode se concentrar em tua comunicação com Deus. Vale uma dica aqui: faça uma lista de oração, um caderno onde você pode incluir os seus pedidos, seus agradecimentos, a intercessão pelos irmãos da tua igreja, pelos teus colegas, pelos teus amigos. Coloque nessa lista, nesse caderno, e você sempre terá assunto para conversar com Deus, assim fortalecendo a sua fé. Além disso, vale lembrar mais uma vez que a oração não deve ser apenas uma lista de pedidos para Deus, mas precisa ser um tempo de dedicação em louvar, em adorar a Deus, reconhecendo sua grandeza e o seu amor. Uma ilustração que cabe aqui é a do celular. Todos os dias você carrega seu celular. Alguns carregam até mais de uma vez durante o dia para que o teu celular possa continuar funcionando. Da mesma forma, a nossa fé também precisa ser carregada através das orações diárias. Então que nossas orações elas sejam constantes e diárias para nos mantermos sempre conectados a Deus, para que possamos sempre crescer espiritualmente. A oração
é uma das principais formas de nos comunicarmos com o Senhor, o nosso Deus, de nos fortalecer na nossa fé. Portanto, devemos estabelecer, sim, uma prática diária de oração, de louvor, de adoração a Deus, pedindo que Deus ele possa nos ajudar a crescer em nossa fé, em nossa comunhão com Ele. A terceira e última dica é examinar a nós mesmos. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. O objetivo do autoexame, de olhar para dentro de si, é ajudar a identificar áreas que nós precisamos crescer e desenvolver a nossa fé, para que possamos nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus e vivermos de acordo com a sua vontade. Isso pode envolver a busca por intimidade com Deus, a busca pela oração, a busca pela leitura da Bíblia, mas é necessário olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos se estamos vivendo de acordo com esta palavra de Deus, se há área em nossas vidas que estão alinhadas com a vontade de Deus. Se nós encontrarmos caminho mau, nós precisamos nos arrepender e buscar a mudança. Examinar a nós mesmos é uma atitude importante para o desenvolvimento da nossa fé. Isso significa avaliar nossa vida espiritual, nosso comportamento, nosso pensamento, as nossas atitudes, à luz da palavra de Deus. Essa autoavaliação constante nos ajudará a desenvolver a nossa fé. Ao examinarmos a nós mesmos, nós precisamos ser honestos e humildes, reconhecendo nossas fraquezas e nossas limitações, pedindo perdão a Deus quando é necessário, nos rendendo diante da sua mão poderosa. Algumas dicas práticas aqui: quando você estiver orando ou lendo a Bíblia, faça as seguintes perguntas para você: eu tenho sido fiel aos mandamentos de Deus? Eu tenho amado verdadeiramente a Deus? Eu tenho amado ao meu próximo? Faça perguntas do tipo: eu tenho sido um bom pai, um bom marido, um bom filho, de acordo com a palavra de Deus? Um outro exemplo, o teu testemunho. Eu tenho testemunhado de Cristo. As pessoas, quando olham para mim, elas veem a minha fé, elas veem em mim um verdadeiro cristão. Eu sou um bom trabalhador, sou um bom professor, sou um bom advogado, eu sou um bom aluno. Como eu me comporto dentro das redes sociais, eu glorifico a Deus? São perguntas válidas que podem ser feitas. A ideia é que é como um espelho. Você olha o espelho e você verifica se o teu cabelo está desalinhado, se a tua roupa está torta, se o botão da camisa está errado. E aí você conserta. Então, ao olhar para a palavra de Deus, através da meditação, através da oração, você pode olhar para si mesmo e verificar se tem algum caminho mau para poder consertar. Eu creio que isso fortalecerá a tua fé. Então aqui, meus queridos, obrigado por me acompanhar até esse momento. 3 dicas que vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a desenvolver a nossa fé. Escute a palavra de Deus, medite nesta palavra de dia e de noite, busque a Deus em oração e faça sempre uma autoavaliação de você mesmo. Que Deus nos abençoe, que tenha um bom restante de semana. Um abraço para todos. Amém.